Olá, estamos mais uma vez aqui na Illumine Clinic. Eu sou o Dr. Eduardo Pousada, vou conversar com a doutora Mariana Camargo hoje. Nós vamos bater um papo sobre a microbiota e a importância da saúde do intestino para o seu organismo. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, Eduardo. Tudo bom. Vamos conversar um pouco sobre a importância da saúde do intestino. Por que a flora bacteriana intestinal ela é importante para a saúde do nosso corpo? A gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, a gente liga o intestino com inúmeras doenças, né? Antigamente, a gente só olhava para a parte bacteriana intestinal associada a doenças como diarreia, constipação. Hoje em dia, esse mundo está se abrindo e a gente sabe que as doenças causadas pela nossa flora, não só bacteriana, como viral, como toda a nossa microbiota, pode ser associada com muitas doenças, né? Doenças articulares, doenças autoimunes, entre muitas outras, né? Você também vê bastante isso, né? Muito, muito. Antigamente a gente usava a flora bacteriana intestinal, realmente essas mudanças na composição das bactérias e dos micro-organismos que tem na nossa mucosa intestinal, apenas como fonte para problemas de digestão, né? A pessoa que vai ter aquele empachamento, diarreia, dor abdominal, cólica, quando se alimenta. Ao longo do tempo, a ciência foi se desenvolvendo e a gente descobriu que a flora intestinal ela tem inúmeras funções e não só essa função de digestão, né? A gente sabe hoje em dia que ela tem uma função de proteção, enquanto a flora bacteriana intestinal ela está composta com as bactérias que deveriam, ela impede outras bactérias patógenas que causam doenças de colonizar o intestino, ela tem uma função essencial na digestão e na quebra dos alimentos e absorção. Ela tem uma função importantíssima na produção das enzimas e vitaminas e, mais importante ainda, ela regula o nosso sistema imunológico, né? Então, isso traz uma gama importantíssima de assuntos para a gente tratar sobre a saúde do corpo inteiro e não só a saúde intestinal. Exatamente. A gente sabe que muita gente fala eixo intestino-cérebro, né? O intestino é nosso segundo cérebro. Não só isso, né? A gente sabe que hoje o intestino praticamente é nosso primeiro cérebro, por estar tão envolvido exatamente em tudo isso, né? A gente sabe também que a nossa colonização bacteriana vem desde a infância. Hoje em dia, na verdade, a gente fala desde a barriga, né? Desde o útero. Então, que a flora da mãe é muito importante na geração do bebê e que ele começa a se colonizar desde o intraútero, né? O que você recomenda, então, para as mães hoje em dia? Como você começa esse bate-papo? Aonde você relaciona a flora intestinal na sua consulta? Assim? Hoje em dia, a gente tem que botar em voga o assunto da flora intestinal desde o período pré-concepcional. No casal que está tentando engravidar, isso já é um assunto em voga. Na prática ginecológica, então, é importantíssimo, porque pessoas, por exemplo, que lidam com vulvovaginice de repetição, com infecção urinária de repetição, muitas vezes, a grande maioria das vezes, isso é o produto final de uma desbiose, de uma alteração dessa flora bacteriana. Se você não ataca esse problema desde o início, a pessoa vai continuar tendo esses problemas recorrentes. A parte de alergias cutâneas, alergias de vias aéreas, isso muitas vezes tem a ver com a saúde do intestino, né? A gente sabe hoje que tem doenças, sim, SIBO, SIFO, ou seja, a proliferação bacteriana, fúngica, que a gente trata, né? Então, às vezes chega até a dar remédio, muitas vezes chega a dar antibióticos, antifúngicos para tratar e irão melhorar sintomas, né? Desde dores articulares até como alergia, você falou, mas não só isso, né? Não só tratar doenças em si, mas como gerar uma flora, né? Um microbioma bom para a gente conseguir seguir a vida sem essas doenças, né? Exato. E a gente sabe que os exames hoje em dia, né, vem crescendo cada vez mais para a gente investigar essa flora, investigar tanto doença quanto saúde intestinal. Você chega a usá-los? Sim, a gente tem usado muito aqui na clínica o exame da microbiota intestinal, que é um exame incrível porque ele mede, na verdade ele faz um sequenciamento do DNA de todas as bactérias e micro-organismos que estão colonizando o nosso intestino. Então ele vai te dar um painel super completo sobre a qualidade e a quantidade das bactérias que estão colonizando ali. E ele mostra para você, item a item, quais as bactérias deveriam estar colonizando, que são as bactérias que são comensais nossas,
microbiótas que são boas para o nosso organismo e quais não deveriam estar lá e se elas estão na proporção correta ou não. Então isso dá um painel muito completo para a gente e dá muitos subterfúgios para depois a gente saber como tratar exatamente o que essa pessoa em si está precisando, né? A gente pega o exame hoje, né? Se precisar tratar, a gente trata, mas não só isso, a gente consegue montar uma fórmula personalizada, né? Ao invés de comprar um probiótico, né, para todo mundo, a gente sabe o que você está precisando e a queixa associada, por exemplo. A gente consegue, a quermância, por exemplo, a gente consegue colocar até para o tratamento de obesidade, resistência insulínica, tratar proteus como melhora de doença articular. Então, eu realmente, na prática clínica, vejo uma melhora muito importante quando a gente associa intestino a qualquer outra queixa hoje em dia, Isso né? é importante a gente discutir, inclusive, porque muitas pessoas têm essa dúvida de quando solicitar um exame de microbiota. Eu tenho desbiose, não tenho, isso daqui é a causa do meu problema é a desbiose, eu preciso desse exame ou não, né? E a gente indica sempre aqui o tratamento, principalmente com esse exame, quando são tratamentos refratários às coisas que normalmente a gente faz mudanças de hábito de vida na pessoa, mudanças alimentares e tudo mais, e o problema persiste, ela provavelmente está tendo alguma alteração muito específica na microbiota dela, que a gente precisa analisar com mais afinco, para também traçar uma estratégia que seja mais interessante para essa pessoa em si, fazer uma medicina mais personalizada mesmo. Exatamente. Então acho que é aí que está a grande sacada desse exame, né? Exatamente. Então a gente vê que hoje em dia microbiota realmente é envolvida em todos os aspectos e a gente consegue usar tanto os exames quanto o tratamento para poder personalizar e guiar muitas outras doenças, Perfeito. né? Outra coisa legal do exame é que ele vem numa segunda etapa, na conclusão do exame, ele já vem com todas as alterações, né? Ele mostra todas as alterações do que deveria ter e não tem, e do que não deveria estar lá e está em termos de microbiota, mas também ele traça um plano de tratamento para a gente também, com indicações do que falta em termos de nutrientes para a gente compor uma dieta adequada para esses clientes, e também pré-bióticos e probióticos, exatamente do que ela precisa de pool, por exemplo, de bactérias ali, para restituir a saúde intestinal dela, né? E com isso a gente ataca o problema no começo e aí resolve todos os outros problemas que advêm dessa desbiose. Né? Eu acho que você falou uma coisa muito importante, né? Não só linkar o exame com remédio, né? Com probiótico, com esse tipo de remédio, mas sim com uma mudança no estilo de vida também. Perfeito. Então as nossas bactérias se alimentam do que a gente coloca para dentro de comida, né? Exatamente. Não só isso, mas o que a gente faz com o nosso corpo, exercício físico, até o sono influencia a nossa microbiota. Então tratar isso como um aspecto universal mesmo, né? Perfeito. Assim, As alterações dessas bactérias no intestino, elas vêm de agressões que a gente faz, de acordo com o que a gente ingere, né? Então carboidratos simples, por exemplo, gorduras saturadas, alimentos processados, a gente já sabe que altera bastante a flora bacteriana. Fumo, álcool, uso de alguns tipos de antibióticos, anti-inflamatórios, tudo isso pode alterar essa flora bacteriana. Então a gente tem que também mudar os hábitos de vida em termos de diminuir essas agressões e dar possibilidade das bactérias que deveriam estar lá colonizar esse intestino, né? E aí, a partir daí, a gente começa a voltar tudo para os eixos e trazer a homeostase, né? Trazer o organismo para a fisiologia normal. E depois disso, melhora a imunidade, melhora a flora bacteriana das outras mucosas, mucosa vaginal, mucosa do trato urinário também, para também a pessoa deixar de ter esses problemas crônicos. Você falou da parte de resistência periférica à insulina, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, isso daí está intimamente ligado também com a saúde do intestino, né? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, tenham aprendido bastante sobre a microbiota, a importância da saúde do nosso intestino para a saúde do nosso corpo inteiro. E fique ligado aí nas redes sociais da Illumine, vai ter sempre informações sobre esse assunto e sobre os nossos exames aqui e os tratamentos que a gente faz.